Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já vi que tem muita gente querendo ir para casa. Deus é bom e o diabo não? Vou repetir, Deus é bom e o diabo não? Glória a Deus. Irmãos, me sinto feliz, agraciado de uma vez mais poder fazer exposição da palavra de Deus na nossa casa. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela confiabilidade. Sempre é uma responsabilidade grande, ainda mais pregar diante de grandes ministros que estão diante de mim, amém? Quero louvar a Deus pela vida de alguns amigos, em particular não vieram hoje, mas falaram que ia assistir pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida do Ian, sua esposa Estela, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus sempre. Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz o texto, ou melhor, versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí em cima, vai. Glória a Deus. Os músicos dão lugar, conforme a gente vai indo, vocês vêm junto. Tiaguinho, deixa Deus te usar na bateria, onde você quiser, fica à vontade. E todos foram cheios do Espírito. Hoje eu quero trazer uma mensagem expositória, que você possa ter uma dimensão de compreensão daquilo que será exposto aqui. Eu vou falar do meu amigo, o Espírito Santo. Quero falar dele na sua personificação. O Espírito, ele aparece no início de tudo, antes de tudo, ele já estava. É a terceira pessoa da Trindade, o Paracleto. É o conselheiro, o consolador, o amigo real. Ele não é uma força da natureza. Ele não é uma força que alguém pensa que é. Ele é uma pessoa, tem sentimentos. Ele age conforme tu. Ele pairava sobre a face do abismo no início de tudo. Ele aparece como vento, pneuma, sopro, ar. Ele aparece no início da criação como obra-prima em sua essência. Ele faz parte de tudo. Ele apresenta a história de Cristo antes do seu nascimento. Ele apresenta Cristo ao nascer. Ele apresenta Cristo na cruz. Ele apresenta Cristo durante o ministério. E ele apresenta Cristo em sua ressurreição. O Espírito trabalha em todos os aspectos. Ele apresenta ele em tudo e ele tem os seus atributos. Hebreus capítulo 9, versículo 14 vai mostrar que um dos seus atributos é eternidade. Ninguém sabe a sua origem e ninguém conhece o seu fim, pois o escritor aos Hebreus nos apresenta como eternidade. O salmista vai escrever um dos seus atributos no número do Salmo 139 como onipresença. Ele diz: ainda que eu subisse no mais profundo céu, lá tu estaria. Não posso eu me esconder do teu Santo Espírito, ainda que eu descesse a profundeza das profundidades e fizesse a minha cama, lá tu estaria. Ainda que eu pegasse o amanhecer, a aurora, e me deitasse, lá tu também estaria. Eu não posso me
esconder. O Espírito tem os seus atributos: onipresença, onisciência e onipotência e eternidade. O Espírito é alguém que se apresenta de forma sublime. Atos dos Apóstolos, e por que não dizer Atos do Espírito? E por que não falar Atos do Espírito? Pois se formos destilar o livro de Atos dos Apóstolos, é onde vamos ver os mais feitos do Espírito Santo de Deus, dentro dessa enciclopédia escrita por Lucas a Teófilo, quando ele escreve no início de tudo como ele se apresenta, e no capítulo 2, que ora acabei de fazer a exposição, vai ter-se um cumprimento de uma profecia. Alguns eram pessoas normais antes de Atos capítulo 1. Alguns eram pessoas normais antes de Atos capítulo 1. Mas tem dois tempos na vida dos apóstolos. Tem o tempo enquanto Cristo estava com eles, 3 anos e meio, e tem o tempo após Atos capítulo 2. Quem é Pedro antes de Atos capítulo 1? Pedro é alguém que por outrora negara Jesus. Pedro é alguém que outrora pegou a mão em uma peixeira e cortou a orelha de Malco. Pedro é alguém que outrora pensou em abandonar o ministério mesmo após Cristo ter morto na cruz e ressuscitado. Talvez pensou em parar, mas Pedro é outra pessoa em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 em diante. Quem era Tiago, a filho do trovão, antes de Atos capítulo de número 2? Tiago era aquele que vai orar aos céus para que talvez possa cair fogo e consumir todo mundo. Mas quem é Tiago depois de Atos capítulo 2? Tem um antes e um depois de uma igreja cheia do Espírito. Sempre haverá um antes e um depois de uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja antes do Espírito é uma igreja vazia, uma igreja morta, uma igreja que não consegue compreender a dimensão do mundo espiritual. Mas uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia do Espírito. Jesus vai ensinar o que é uma igreja cheia do Espírito quando leva os discípulos diante de um portão que tem por nome Porta do Inferno, aonde ali era pregado uma crença a um Deus que metade era bode, metade era homem, aonde muitos prestavam culto ali. Cristo leva os discípulos ali e começa a pregar, e ele tem uma mensagem ao discípulo acerca daquele portão, e está referindo a uma igreja depois de Atos capítulo 2, uma igreja cheia do Espírito. As portas do inferno não prevalecerão. Uma igreja cheia do Espírito, demônio não pode com ela. Eu estou falando de uma igreja que entende a essência do Espírito em sua plenitude. Elevar a Shúria Remaiácia, Ramal a Sominacândio Rebarácia. Porque Pedro, após ser cheio do Espírito, em Atos capítulo 3, ele está indo ao templo, a hora da oração à nona, 3 horas da tarde. Ele está indo diante do templo, e ele agora vai perceber que tem alguém na porta do templo, e esse alguém está pedindo esmola, esse alguém está pedindo ouro e está pedindo prata. Só que Pedro vai olhar para esse alguém e vai dizer: olha, eu não tenho nem ouro e eu nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus o Cristo, levanta e anda. Eu vou repetir de novo para se alguém entender o agir do Espírito. Eu não tenho nem ouro e eu nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus o Cristo,
levanta e anda. Melhor do que ter ouro, melhor do que ter prata é ter levanta e anda. Melhor do que ter ouro, melhor do que ter prata, melhor do que ter púlpito, melhor do que ter agenda, melhor do que ter outdoor, melhor do que ter conta bancária cheia, melhor do que ser reconhecido, melhor do que ter muitos no Instagram, melhor do que ter muitos seguidores nas redes sociais, melhor do que ter um canal no YouTube grande, é ter o levanta e anda. Pedro está dizendo: meu filho, há muito tempo tu estava aqui pedindo esmola. O que tu tem, o que tu pede eu não tenho, mas eu tenho o que tu necessita. É o que, pregador? É presença, é Espírito. E no nome de Jesus o Cristo, levanta. Se tiver uma igreja que reage no levantar do Espírito, é uma igreja imbatível. Se tiver uma igreja que reage no levantar do Espírito, é uma igreja que não passa por afronta, é uma igreja que prevalece de glória em glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse Espírito tem o poder de operar maravilhas, mas a gente está acostumado a ficar no raso, a gente está acostumado a ver o arrepio do lado de fora e não entender o transformar do lado de dentro. A gente está acostumado às nomenclaturas que são estabelecidas nos cultos atuais e não querer se aprofundar em coisas mais espirituais. Eu não falo de coisas supérfluas, mas eu falo do que é extraordinário. E o que é extraordinário é o que vai te impactar hoje e vai continuar te impactando amanhã. É o que você vivencia hoje e vai reverberar pelo amanhã. Eu estou falando de coisas tão extraordinárias que será falada através do tempo. Oh, glória a Deus! Eu não tenho dúvida que nós somos e fazemos parte da geração do último avivamento. Eu não tenho dúvida que nós fazemos parte e somos a geração do último avivamento. Mas o que é avivamento sem a palavra? Mas o que é avivamento sem palavra? Não existe avivamento se não tiver palavra. Não existe avivamento se não tiver a essência da palavra. E o que é a essência da palavra? É o Espírito na sua personificação. A teologia genuína vai falar acerca de que Ele é o princípio, Ele é o verbo estava com Deus, Ele era a palavra desde o antes, desde o haja. Ele estava no início de tudo. João externa Ele na plenitude dos tempos. Não tem avivamento sem a palavra. Joel, quando profetiza o derramamento do Espírito sobre toda a carne sem exceção, em Joel capítulo de número 2, ele não está excluindo uma nomenclatura ou classe de pessoa. Ele está colocando todos em evidência. Ele está dizendo: os jovens serão cheios, anciões serão cheios, crianças serão cheios. Não há diferença para quem quer ter essa presença. Não há dissenção para quem quer ser cheio dele. Eu estou falando de um avivamento que é mediante a sua palavra. Oh, glória! Eu sinto graça para pregar essa mensagem. A palavra ainda é a fonte eterna de avivamento. A palavra ainda é a fonte eterna de avivamento. Sem palavra é impossível a gente ter avivamento. Pode ter as melhores notas musicais, pode fazer, quem é da área do louvor, o maior melisma, enquanto você vai articular os seus tons elevados, tendo alto, baixo, contralto. Luiz entende desse assunto, meu maestro. Pode ter tudo isso, pode tocar tão bem que não tem erro, Beethoven da vida, pode ser ótimo em percussão, mas sem palavra não tem avivamento. Ele disse: passará terra, passará céu, passará mar, mas a minha palavra, ela permanece de eternidade em eternidade. Avivamento sem palavra é barulho. Avivamento sem palavra é só efeitos atmosféricos para a gente, para nos ludibriarem. Palavra é o motivo e a fonte de avivamento. Leonard Ravenel, escritor
britânico, nascido em 18 de julho de 1907, falecido em 1994. Ele vai escrever um livro por tema deste livro sobre um avivamento, aquele que tarda pelo avivamento. Ele vai falar acerca de um avivamento que vai acontecer nos últimos dias. Mas ele diz: ou a gente passará pelo um avivamento, ou a gente passará pelo um sepultamento. Leonard Ravenhiel, quando diz essa frase, põe no seu livro falando que ou a gente passará pelo um avivamento, ou passará pelo um sepultamento. Ele está dizendo: ou a gente será avivado pelo poder da palavra, ou a gente morrerá pela falta dela. Ou a gente será avivado pelo poder da palavra, ou a gente morrerá pela falta dela. A nossa geração, e eu me incluo nela, é uma geração que fazemos parte, é uma geração que está em evidência. Melhores músicos, melhores pregadores, pregadores que sequer nunca sentaram 10 minutos para aprender, estão se levantando para tentar ensinar, que talvez não conhecemos nem os seus bastidores, mas que vivem em rede de escândalo, em redes sociais, mas que talvez almejamos eles pelo simples fato de estar em evidência. Mas a palavra rema revelada, que é para estar dentro da essência do seu ser, está distante. Eu vim falar acerca de um avivamento, que ele não vai ser só um momento enquanto estamos diante dos holofotes, mas é um avivamento que ele estará em oculto dentro da tua casa, é um avivamento que estará em oculto dentro do teu trabalho, dentro de um ônibus, dentro de uma van lotada, dentro de qualquer ambiente, fora das telas. Eu sinto graça para pregar essa palavra. Eu sinto graça para pregar essa palavra. Avivamento. Para se ter um avivamento, a gente tem um preparo. Primeiro, a gente se prepara para ser lançado. Depois que a gente se prepara, a gente vive o extraordinário. E depois de viver, a gente preserva. Avivamento, a gente se prepara. Avivamento, a gente vive. E depois, a gente preserva. Fazemos parte, estamos englobados em uma geração que até se prepara. Geração do IAR, geração iFood, geração micro-ondas, geração Google, geração YouTube. Até se prepara, até vive, mas está esquecendo de preservar. Está esquecendo de preservar. O que é preservar, pregador? Vou te contar um segredo do que é preservar. Sabe como tu se preparou? Lembra de como tu se preparava? Lembra de quando você falava: hoje eu não posso faltar aquele culto. Talvez eu falte até o culto, mas não falta a subida do monte às sexta-feira, depois do culto acabar. Isso é se preparar. Eu vou subir aquele monte. Os irmãos que é comigo não vão, tá eu sozinho, mas eu vou subir. E quando tu sobe o monte, tu vê um grito do meio da mata. Tu tá indo sozinho, dá aquele arrepio, que tu sabe que não é do Espírito, é uma presença maléfica tentando impedir de você subir esse monte sozinho de madrugada. Mas você não tem medo, porque você tem um propósito, e quem tem propósito não se vangloria por qualquer proposta, ele permanece firme no propósito. Aí sobe esse monte mesmo sozinho, e de repente quando ele desce tão cheio que ele chega em casa e diga: mamãe, hoje foi uma glória naquele monte, hoje eu peguei azeite, hoje eu peguei reserva. Passa-se um dia, sexta-feira da outra semana de novo, quem falou que ia cancelou, quem falou que não ia acabou indo com ele e está subindo o monte. Passa-se um ano, passa-se 2 anos, ele está buscando. Chegou a hora do convite para pregar na Fertilidade Jovem, chegou a hora do convite para pregar no Congresso de Mocidade, chegou a hora do convite para ele pregar em outros estados, e lá vai ele se preparou, ele está cheio, ele está no azeite, está ele indo, a glória está descendo. Aí ele volta para onde está a mamãe, diga: mamãe, foi glória, foi bênção, e agora, pregador, eu não tenho tempo para ir nos cultos da minha casa, é espiritual, mas o meu pastor me deu aval para pregar. Agora eu vou te dar um conselho: preserva. Como é que preserva? Sai dessa roda de fofoca,
Sai desse grupinho do WhatsApp. Como é que preserva? Continua na integridade com o Espírito, continua fiel a Ele, e Ele velará pela sua palavra. Eu sinto graça para pregar essa mensagem. Ou a gente será cheio por um avivamento, ou passaremos por um sepultamento. Ou seremos cheios do Espírito, ou morreremos pela falta dele. Temos que preservar. E o segredo de preservar não é estar em evidência. Preservar não é estar em todo culto. Preservar não é estar em todo evento. Preservar não é estar em todos os locais para ser visto. Preservar é saber que mesmo escondido, os céus te acham. Preservar é saber que mesmo escondidos, os céus te acham. Chega um profeta dentro do palácio do rei e fala: coloca a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerá. O profeta sai, Zedequias recebe a profecia. Ele entende que tem um peso dessa palavra, ele entende que tem um peso dessa profecia, porque ele conhece o profeta e o Deus do profeta. O culto dentro de Israel estava destruído. Esse rei restaura. Quando o profeta sai, eu não estava no palácio, não sei se tinha porta, se era cortina, mas eu quero imaginar e conjecturar o texto sem ferir a história, que ele adentra dentro do seu aposento, na escrivaninha que está acostumado a escrever ou falar com Deus. Ele se ajoelha e fala: Deus, lembra dos feitos que eu fiz na tua casa? Lembra do culto que eu restaurei? Lembra de como eu trouxe a adoração de volta ao Senhor aqui dentro? Lembra de o que Zedequias está fazendo com Deus? Para alguns é barganha, mas o que ele está falando é: eu tenho preservado a minha intimidade contigo. Alguém pode não estar vendo eu indo sacrificar, alguém pode não estar vendo eu estar lá com os sacerdotes, alguém pode não estar vendo eu estar lá junto com os amigos, mas Senhor, olha como eu fiz. Antes do profeta ir embora, Deus fala com o profeta e diz: vai lá, fala ao rei que certamente ouvi as suas preces e acrescentar-te-ei mais 15 anos de vida. Eu estou falando de alguém que sabe o que é preservar intimidade com o dono de quem muda a história. Eu estou falando de alguém que sabe o que é preservar, de quem pode mudar a sentença, de quem pode revogar a sentença, de juiz, promotores, advogados. Eu estou falando de um Deus que não desperdiça uma alma, um espírito contrito, com alguém que sabe preservar. Esse espírito, ele não vai descer, ele já desceu. E o nosso pastor pregou no domingo falando acerca das perguntas que talvez muitos fariam no céu, ou que ele mesmo faria. E permita-me subir nos ombros dele para pegar esta base da sua fala como exemplo nessa noite. Ele disse que a pergunta que talvez ele escutaria no céu seria: e como pode um ser tão mortal e pecador que somos carregar esta presença? Como podemos ser tão miseráveis, pobres, desgraçados e nus? Isso era a pessoa que somos antes da cruz. Mas depois da cruz, Ele nos diz que nós somos geração eleita, sacerdote real, menina dos olhos de Deus. É isso que somos. Antes da cruz, miseráveis e pobres, desgraçados e nus, porque são dependentes da minha graça e misericórdia. E depois da cruz, menina dos olhos de Deus, princesa, geração eleita, sacerdócio real. É baraxanda. Eu sinto graça para pregar essa mensagem. Esse espírito é lindo demais, Isaías. Esse espírito é poderoso demais. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de repente, a palavra de repente no seu original significa aquilo que não se espera. É um paradoxo contraditório, porque eles estão reunidos unanimemente esperando. É um
paradoxo. De repente aqui significa aquilo que não se espera. Como de repente chega, se eles estão esperando por algo? É simples. Eles estão esperando o Espírito descer da forma que eles viram. E como foi que eles viram? Mateus capítulo 4. Eis que o Espírito desceu sobre Cristo enquanto estava sendo batizado em forma corpórea como de pomba. Então que eles estão esperando o Espírito em forma de pomba descer sobre eles. Mas Deus não age como você espera ou como você quer. E como é que Deus age? De repente, aquilo que não se espera, o de repente de Deus vai chegar. O de repente de Deus vai chegar. Me dará súria. Oh glória. De repente veio de um som e veemente enchendo toda a casa. E foram repartidas línguas como que de fogo. Cada um falava na sua própria língua. Alguns vieram da Ásia, outros da Macedônia, outros vieram de outros continentes, mas cada um falava na sua própria língua. Os idiomas foram liberados, mas tinha uma língua diferente entre eles. Ela era repartida como que de fogo. Cada um falava, alguns não conseguiam compreender, mas eles falavam. Só que o que é lindo é o contexto desse capítulo de número 2, porque foi liberada uma profecia para eles permanecerem em Jerusalém. Foi liberada uma profecia para eles permanecerem em Jerusalém. Todo crente ou estudante de uma escola teológica, a primeira coisa que ele vai aprender é que Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Então o que Deus está dizendo é: permaneça no centro da minha vontade e vocês verão que será derramado. Permaneça no centro da minha vontade e vocês verão que será derramado. Permaneça no centro da minha vontade e vocês verão o que será derramado. A Bíblia diz que começa com 500, talvez alguns desistiram de esperar, sobraram 120, estão unanimemente esperando. E eu não sei qual é a oração que eles oravam, mas a oração que eu quero acreditar que eles oravam era: vem Espírito, desce Espírito, vem Espírito, desce Espírito, vem Espírito, desce Espírito. E eu quero permitir eu impulsar mais um pouco esta mensagem e imaginar que enquanto eles estão aqui dizendo vem Espírito, desce Espírito, eles estão lembrando que quando Cristo está subindo, ele disse: eu não vos deixarei só, eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai para que ele mande o Espírito Santo, para que vocês não fiquem só. Eu estou falando que Cristo, enquanto a igreja está dizendo desce Espírito, Cristo está em cima dizendo desce Espírito, vai Espírito. Tem uma igreja que está permanecendo no mesmo ambiente, no centro da minha vontade. Desce Espírito, só quem carrega esse Espírito, eu vou te dar tempo para adorar a Ele, eu vou te dar tempo para dar glória a Ele, eu vou te dar tempo para dar o teu a melhor glória. No centro da vontade dele vai receber coisas que talvez quem desistiu no meio do caminho jamais receberão. Isso é quem permanece no centro da vontade dele. Quem permanece vai viver o extraordinário. Quem permanece vai vivenciar o extraordinário. Atos dos Apóstolos vai dar início à igreja. Atos dos Apóstolos vai dar início a uma igreja. Pedrão, pastor presidente. Pedrão está cheio. Pedrão vai para o templo. Paralítico anda. Pedro sai do templo. Pedro vai fazer um sermão. Uma igreja cheia do Espírito. Dudu não tinha microfone. Dudu não tinha caixa amplificada.
não sei se Pedro tinha voz grossa. Se Pedro tem a voz do Anderson Silva, lutador, foi dificuldade para transmitir a mensagem. Mas só que Pedro está cheio do Espírito. Só que Pedro está carregado do Espírito. João está olhando para Pedro dizendo: caraca, vai ser o primeiro sermão dele. Caraca, o primeiro sermão do Pedrão, cara. Era a segurança de Jesus praticamente. Tudo estava olhando se o Zelote não estava vindo ali, se os romanos não queriam matar. Agora é o primeiro sermão de Pedro sem Jesus. Agora é o primeiro sermão de Pedro sem Jesus. Pô, mas vai ser o primeiro sermão de Pedro cheio. É diferente. Antes de eu falar isso daqui, o Espírito Santo aparece no início da criação pairando. Aí ele sobe, aí ele desce, aí usa o profeta, depois ele sobe. Aí Deus quer falar com o povo, aí ele desce no profeta, aí ele sobe. Ezequiel capítulo 2, se não me falha a memória, vai ser um dos últimos fatos da presença do Espírito descendo. E no finalzinho, se não me falha a memória, o Espírito está sendo regente dos anjos no céu. E nunca mais o Espírito desceu. Aí agora, depois de Pentecoste, o Filho falou que ia rogar ao Pai para que mandasse de novo o Espírito. Mas dessa vez não vai habitar em templos ou em homens qualquer. Não precisa ser santo para habitar. Dessa vez o véu se rasga de cima para baixo. Aí é outro paradoxo de um tema que preguei há muito tempo. A liberdade foi liberada. O véu se rasga de cima a baixo. O que era impossível para a gente ter acesso se abriu. A gente passou a ter acesso. E às vezes a gente não dá valor. Isso deixa para outro dia. Aí Pedrão agora tem acesso a isso. Aí Pedrão vai pregar o primeiro sermão dele. Aí Pedro vai pregar o primeiro sermão dele. Cheio. Amor, Pedrão está lotado. Alguns falam está no óleo. Olha a carne, ele está no azeite, filha. Pedrão está cheio, tão cheio, que a primeira mensagem dele é 3.000 almas para Jesus. Fora mulheres e crianças. É 3.000 almas para Jesus. Não tinha microfone, pastor Luciano. Talvez a garganta dele ficou rouquinha. Mas ele está cheio. Eu estou falando que o que convence o homem do pecado é o Espírito. O que eu estou te falando é que eu posso falar as melhores palavras do dicionário Aurélio. O que eu estou te falando é que eu posso talvez externar aqui, falar aqui 10 minutos só dos beneplácitos, maroflastos de Deus, das suas plenitudes, suas benevolências, das palavras mais difíceis que a gente consegue aprender dentro de uma academia teológica. Eu poderia falar aqui, mas isso não convém, porque não te convenceria. Quem convence o homem do seu pecado e os seus erros e as suas falhas miseráveis é o Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da sua impureza, das suas manchas, das suas falhas. Eu não sei, a Bíblia não diz qual foi o sermão que Pedro pregou, mas ele pregou Cristo. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou Cristo. Quem me conhece intimamente, talvez mais tempo do que alguns que fazem parte desse público, talvez vai dizer: raramente eu vejo ele pregar no Antigo Testamento. Raramente eu vejo ele pregar no Antigo Testamento. Raramente eu vejo ele pregar no Antigo Testamento. E eu te explico porque raramente você vai me ver pregar no Antigo Testamento. Porque para mim, eu gosto dos Evangelhos. Cristo está do início ao fim. Mas coisa boa é apresentá-lo uma vez mais. Coisa boa é falar do grandão da Galileia uma vez mais.
Coisa boa é falar que ele saiu manchado de sangue, andando nas ruas centrais de Jerusalém, 40 menos uma chicotada em suas costas. Os carrascos diz a história que toda vez que era para chegar no número 40, eles paravam de contar e voltavam ao início de novo. 1, 2, 3, 20, 28, 29, 30, 39. Quando ia para 40, parava e voltava para 1 de novo. Então não se sabe o certo quantas chicotadas foi, mas que estava exposta os seus ossos, as costelas, era uma coisa horrível de se ver. Mas coisa linda é falar que quando ele passa por tudo isso, vem Simão Cirineu de Cirene, ajuda a carregar a cruz, leva ao Gólgota, lugar de caveira. Ele é levantado no madeiro, os braços estendidos, já está pregado perto do último suspiro. Ele olha para os céus e diz: Tetelestai. Coisa boa é falar que ele sofreu, mas melhor do que sofrer é mostrar que ele foi vitorioso. Só para você estar sentado aí, só para você estar sentado aí, só para você provar desse Espírito. Não desperdice, não desperdice. Ele não é uma força da natureza, ele não é um vento que passa simples assim. O meu espírito amigo é uma pessoa. Ele é ciumento, ele é ciumento, ele é ciumento, ele é ciumento, ele tem sentimento, ele se entristece quando você negligencia aquele momento de oração. Ele se entristece quando você vira as costas para ele se entristece quando você prefere falar, fofocar da vida alheia com os amigos, entre os irmãos, dizendo que isso é uma conversa santa. Mentira do diabo. Eu sinto graça, vou pregar essa mensagem. Como ele se entristece. Se você soubesse como ele se afasta. Se você soubesse o quanto ele se afasta de você. Amacandore barachúria. Tu não entende quando é que tu consegue rir em dia difícil? Eu te explico, é ele. Tu ainda está se perguntando como foi que tu sorriu depois daquele dia de luto. Eu estou te falando, é ele. Tu ainda está se perguntando como é que você tem força para caminhar mais um dia depois desse janeiro turbulento que está sendo. Eu estou te dizendo, é ele. Tu não tem que estar percebendo, mas é ele agindo, dizendo: filho, sou eu. Calma. Aguenta mais um pouco, eu estou contigo. Sou eu. Tu sabe por que eu vim? O meu amigo Jesus Grandão da Galileia disse: enviarei consolador. Sou eu. Estou consolando. Arabacanda, arabadacha, é vidaracando, ramadaraçandara. É ele que consola, Eu estou sentindo a graça dele nesse ambiente. Eu estou sentindo ele falando aqui. Dias de lutas são normais. Dias de lutas são normais. Guerreiro sem luta não é guerreiro, é menino. Guerreiro sem espada não é guerreiro, é menino. Já viu que guerreiro cansa? Já viu que os melhores soldados que um dia pisaram sobre a terra eram os espartanos? Os homens treinavam de forma tão surreal que quando o pessoal falava que era Leônidas e seus 300 ou Leônidas e seu exército vindo junto com ele, marchando, o povo tremia quando falavam que o rei Leônidas estava indo com os seus espartanos à guerra, ao campo de batalha. Os homens treinavam fora de série, mas até eles cansavam. Até os fortes se cansam. Mas eu vim te falar que o
O Espírito traz consolo, traz descanso para a alma. O Espírito traz descanso para a alma, traz descanso para a alma. Eu estou falando da alma. Descanso carnal é você deitar, tomar um analgésico ali, fazer uma boa massagem, ligar aquele ar-condicionado no 15, aí você descansa. Mas para a alma é o Espírito Santo de Deus. Nós somos seres tricótomos, corpo, alma e espírito. O espírito volta a Deus, é presente, é dádiva. A alma será julgada. A carne volta ao pó, lama, barro. Então o que traz descanso para a alma é o Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. Vai chegar dias tenebrosos. Vai chegar dias caóticos. Eu esqueço o nome daquele modelo que está ali em cima. Como é o nome dele? Luan, vai chegar dias caóticos, Luan. Vai puxar o modelo ali em cima. Vai chegar dias tenebrosos, Luan. Vai chegar dias a ponto de tu falar: hoje eu pulo desse barco. Hoje eu saio daqui, hoje eu vou a pique. Não, estou cansado. Eu vou sair, ainda sou jovem. Eu vou meter o pé, vou chutar o balde, vou sair, vou largar tudo. Mas eu tenho uma palavra direcionada para ti aqui, porque o Espírito me grita para falar isso para ti. Vai ter dias difíceis, mas o Espírito te segurará. O Espírito segurar a tua mão e te dará força para não desistir uma vez mais, para não parar, para não desistir, porque muitos processos a gente passa, mas o Espírito estará conosco em todos os dias. É o Espírito, Luan, é o Espírito. Quando a gente achar assim: vou sair. O Espírito. Eu quero caminhar para o final. Eu vou ler Atos. A mídia, por gentileza, bota de novo aí para mim no telão. Bíblia nova, a gente abre, ela quer se fechar. Bíblia nova, a gente abre, ela quer se fechar. Atos dos Apóstolos, por gentileza, mídia, no telão. Capítulo 2, versículo 4. Oh, glória. E todos, sem exceção. E todos. Eu já quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Você que pode. E todos foram cheios. E todos. Lucas, você que cantou, Lucas, pega o microfone, por gentileza. Prepare aquele louvor. E todos foram cheios. Eu vou repetir isso daqui: todos foram cheios do Espírito Santo, sem exceção. O que, pregador? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Talvez faz tempo que tu não fala em línguas estranhas, talvez nem de brincadeira tu tenha falado mais. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme, olha ele de novo, conforme, olha ele de novo, o Espírito lhe concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não é qualquer espírito, não é espírito de fofoca, pelo amor de Deus. Fofoca é tão cruel. Fofoca é uma coisa tão ruim, que foi obrigado não só Lúcifer sair do céu, mas uma terça parte dos anjos. A terça parte por quê? Porque a fofoquinha reinou ali, semeou entre eles. Então foi, gente, pelo amor de Deus. Todos foram cheios do Espírito, que é santo, que é gostoso. Essa presença é gostoso. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora, sem demagogia. Fecha os teus olhos, por gentileza. Fala com esse Espírito agora. Ele não vai descer, ele já desceu. E você carrega ele aí, talvez nem falou com ele hoje, mas é o momento de falar com ele agora. Fala com ele, fecha teus olhos, fala com ele agora, porque enquanto tu fala, vai descer uma graça desse amigo, Espírito Santo, sobre a tua vida, que você vai sair daqui tão cheio, mas tão cheio, que você vai chegar em casa dizendo: amor, vida, tu viu que aquela mensagem me renovou, tu viu como o Espírito me renovou. Não foi o pregador, foi a mensagem, foi a palavra enviada do alto. O pregador não faz nada, quem faz é esse Espírito. Canta, Lucas, canta, que eu vou orar. Vai. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. É o momento de você falar. Sou teu templo, carrega ele aí nesse momento. Sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer.
e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter suas filhas mais lindas, mais harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus olhos, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que agrega a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Não vale não, não vale não. Se o meu coração não queimar por ti. Isso. Será que você pode fazer círculos agora? Unir aí com a pessoa que está do seu lado, na fileira do seu banco. Nós ouvimos uma mensagem sobre a descida do Espírito Santo. E quem sabe pode ser essa noite que o Espírito Santo mais uma vez pode descer sobre a sua vida, trazendo cura, trazendo renovo, aleluia, trazendo dons. Será que aqui ainda tem pessoas que acreditam na manifestação, no derramamento do Espírito Santo? Então una aí a sua fé com essa pessoa que está do seu lado, e quem sabe o agente missionário chamado Espírito Santo comece a passear. Será que você tem liberdade para chamar a Ele? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, batiza Espírito Santo, remove Espírito Santo. Oh, oh, oh. Será que tem obreiro aqui que também pode sair do seu lugar, estender as suas mãos e liberar aí uma palavra? Pega, 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 pega. É noite de avivamento, é noite de avivamento. Quem é batizado começa agora a falar em línguas, começa agora a falar em línguas. Oh, é o melhor que você pode entregar para Ele. Vai, 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 vai. Alabande caia sobre a derebe, alabandarabia. Mande cobalabande caia sai. Recalabande reba subi a dereba dabia. Pega, 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 pega.
nesse lugar. Sopra nesse lugar. Se tiver graça na sua vida aí, essa graça vai alcançar quem está do teu lado. Se tiver, aleluia, graça, essa graça